Uma nova espécie de planta surgiu misteriosamente no mundo. Só que porém ela é completamente diferente de todas as outras espécies de plantas que conhecemos, pois em vez dela ser feita de fibras e folhas como as outras plantas, ela é feita de carne e ainda tem consciência. E uma das outras características que essa nova espécie tem é vasos sanguíneos. No entanto, essa espécie de planta é responsável por criar criaturas capazes de trazer o caos para a nossa terra. Pois bem, seja bem-vindo ao Vitar Carnes. Tudo começa no ano de 1930, onde uma nova espécie misteriosamente surge e começa a se espalhar no mundo. Então uma área da ciência é criada para estudar esta nova espécie, chamada de Pesquisa Nacional de Carne Viva. Essas criaturas são feitas de carne como outras criaturas conhecidas do planeta, exceto pele, ou seja, por isso elas parecem que estão no avesso. No entanto, descobriram que essas criaturas podem surgir em qualquer lugar que tenha Crow, que é o nome da planta de carne que surgiu no mundo. Esta planta pode surgir em qualquer lugar do mundo. Por causa disso, as espécies que são geradas por esta planta começaram a crescer em todo lugar. A primeira espécie de carne a ser notada se chama Trimming. Ele surge no galho do Crow e na sua primeira fase ele é bastante pequeno, mas na fase adulta ele chega a ficar do tamanho de uma bola de basquete. Ele se alimenta de lixo e restos de animais, mas ele acaba se tornando uma presa fácil para os predadores. Mas no geral eles não apresentam nenhuma ameaça para os humanos, por causa disso existem pessoas que domesticam estes animais. Uma das outras espécies que surgem desta planta se chama cobra de carne. Quando atingem a fase adulta, elas ficam muito grandes, no entanto ela também se alimenta de restos de animais. Quando ela engole algum cadáver ela digere e conserva os ossos e a carne do animal, para assim ela usar isso para crescer. Apesar do seu grande tamanho, elas também são muito inofensivas, sendo possível domesticar elas também, tendo um papel muito importante na limpeza de alguns lugares, já que ela costuma comer cadáveres de lixo deixando esses lugares bem limpos. Agora iremos falar de uma espécie que é bem perigosa para os humanos. Conheça os mímicos. Na sua primeira fase ele é bem pequeno e não apresenta uma ameaça, mas quando ele atinge a fase adulta, ele acaba se tornando uma ameaça para qualquer humano próximo a ele, e o seu tamanho consegue facilmente superar o tamanho de uma pessoa. Quando ele é pequeno costuma se alimentar de animais do mesmo tamanho dele, mas à medida que ele vai crescendo ele vai se alimentando de animais cada vez maiores até começar a se alimentar de seres humanos. Ele é um predador bem inteligente podendo facilmente se infiltrar em uma casa e se esconder atrás ou dentro de algum móvel, e ele vai ficar lá esperando a sua presa se descuidar para assim ele o atacar de surpresa. E a coisa começa a ficar feia com o fato dele ficar mais parecido com os humanos à medida em que ele for se alimentando de mais pessoas, sendo mais fácil deles se infiltrarem em uma cidade. Mas não é só isso, existe um outro estágio dele que o faz ficar ainda mais perigoso e inteligente. Conhecido como mímico ancião, ele começa a ficar com a pele escura e os seus dentes ficam no fundo da garganta, e por causa disso ele acaba se tornando um dos predadores mais perigosos do planeta Terra. Agora vamos falar de uma variante do Crow que se chama Harvester. Ele surge no Crow como uma fruta, mas logo depois ele começa a crescer muito até sair do Crow, e depois disso ele começa a drenar a energia do Crow original, criando raízes com espinhos venenosos. Cada espinho solta um veneno diferente. Um tem a capacidade de paralisar a presa, e o outro veneno é um autocoagulante que faz a presa sangrar até a morte. Assim que a presa morre, ela é puxada para o fundo do solo onde o Harvester digere o cadáver, sobrando apenas os ossos do animal. Esses ossos vão virar adubo fazendo as plantas crescerem no local camuflando as raízes do Harvester, sendo muito mais fácil algum animal pisar no local sem nem perceber. O Harvester não ataca os animais menores pois os animais maiores possuem muito mais nutrientes que os menores.
Uma das próximas espécies geradas pelo Claw se chama anfitrião de influência. A sua aparência é igual à de um mímico. A sua garganta tem um buraco que é onde ele se alimenta. É o lugar onde deveria ter um rosto é lisa. Nas suas costas ele possui espinhos assim como um Ravister, só que não são venenosos. Estes espinhos soltam vários poros que podem atrair humanos para o local onde ele está. Assim que alguém respira esses poros, pode ter sintomas semelhantes como o da gripe. Mas assim que a doença chega no cérebro, a pessoa acaba perdendo o controle do seu corpo e então o seu corpo vai caminhando para o lugar onde a criatura está. Quando ela chega ao local, a vítima agacha e deixa os seus órgãos internos expostos. Mas porém, se a pessoa procurar um atendimento médico, antes ou demorar 36 horas para chegar na criatura, os sintomas somem. Agora entraremos na parte mais misteriosa de Vitar Carnis, pois a próxima espécie que irei falar agora se chama... Esta espécie foi descoberta em 1972, muito depois das outras espécies que foram descobertas. No total descobriram 7 criaturas dessa espécie em círculo em uma região. Uma característica chamativa dessas criaturas é que são bastante grandes e nunca saíram do lugar onde foram descobertos. Os humanos já tentaram se comunicar com essa criatura, mas sempre respondiam de forma hostil. Aliás, estas criaturas já foram hostis no passado, mas agora estão em paz e até agora não foi visto nenhum sinal de hostilidade vindo destas criaturas. Bem, essa foi a última criatura a ser dita, pois a próxima criatura não é um ser vivo, e sim, uma singularidade. A verdade da carne, comumente referido como a singularidade, é o oitavo e último membro da família Carnis. Muito pouco se sabe sobre esta entidade. Existem 7 singularidades conhecidas, que costumavam ser espalhadas pelo mundo, mas atualmente estão contidas por Carcas desde os eventos em Facility. No entanto, a singularidade da ilha, da Baía de Hudson, é a mais notável. A singularidade que habitava a Baía de Hudson era cercada pelos 7 monólitos. Bem, sem sombra de dúvidas, Vitar Carnis se tornou um dos meus análogos mais favorito, e aliás eu fico muito feliz em saber que o criador está postando muitas novas coisas, então um dia eu irei trazer a parte 2. Se você tiver chegado até aqui, por favor se inscreva no meu canal, pois irei ser motivado a trazer mais vídeos como esse. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.